Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim aqui hoje para falar para vocês do melhor filme de 2023, não só até agora, do ano, porque ninguém vai conseguir bater o que Renfield fez no cinema. Adaptação aí que traz o Conde Drácula para os telonas na pele do Nicolas Cage, mas o foco aqui é Renfield, o seu mais leal servo de décadas e décadas, ganha luz nesse novo filme que eu já assisti e vou contar pra vocês agora o que eu achei. A produção mandou voltar aqui e dizer que eu posso estar exagerando ao falar que é o melhor filme do ano e talvez esteja mesmo, mas poucas vezes eu me diverti tanto dentro de uma sala de cinema, esse ano pelo menos, quanto assistindo Renfield. O filme que é uma comédia com seus toques de terror, pelo menos na quantidade de sangue que eles trazem, é extremamente engraçado e conseguiu contar uma boa história. E tem o Nicolas Cage, então eu podia parar por aqui já para vocês entenderem que o filme é bom. Mas como eu disse no começo, essa história não é sobre o Conde Drácula, apesar de ser o Drácula do Nicolas Cage. O foco aqui é Renfield, que inclusive em português ganhou aquele subtítulo que eu não posso deixar de vir falar aqui, que é Dando Sangue pelo Chefe. Eu tive que ler porque eu tenho vontade de tirar isso da minha cabeça, porque pra variar eles erraram de novo no subtítulo, porque por favor. No filme a gente acompanha mais de perto os dilemas de Renfield vivido pelo Nicholas Hoult, que depois de décadas e décadas de servidão ao Conde Drácula, começa a questionar suas escolhas. Afinal, ele passou tanto tempo levando as suas vítimas para que o Conde Drácula pudesse sobreviver e aumentar o seu poder absoluto por tantos anos. Ele decidiu que ele tem que se botar como prioridade e sair desse relacionamento tóxico que ele vive há tanto tempo com o Conde Drácula. E se não bastasse isso, ele se envolve em toda uma trama envolvendo uma família de mafiosos e uma policial que é vivida maravilhosamente bem pela Awkwafina. O roteiro é escrito pelo Ryan Ridley, que ele já dirigiu alguns episódios de Rick and Morty, para vocês terem um pouco da ideia da loucura que ele traz dentro da comédia nesse filme, além dele ser baseado numa ideia original de Robert Kirkman, que é o cara que criou The Walking Dead. Essa mistura dos dois nos trouxe uma história extremamente sarcástica, com humor bem ácido, que consegue buscar as referências certas na história do Drácula, do Renfield e até desse universo de monstros que uma vez a Universal tentou nos trazer e que quem sabe tá por aí ainda, mas sempre tem algumas referências bem legais no meio do filme. Mas o que importa é que o roteiro é bem consistente, consegue trabalhar muito bem a sua história, tem a sua liçãozinha de moral, mas ao mesmo tempo não se prende completamente a ela, porque poderia cair numa coisa bem clichê, bem chata, poderia acabar transformando o Renfield num coach desses de faça a sua vida melhor, traga a sua vida para suas mãos, saia de relacionamentos tóxicos, de alguma coisa que ficaria muito forçada, mas eles com essa pegada do humor conseguem trazer tudo isso de forma bem leve, bem divertida para a história do filme que eles pretendem contar. A ideia como ele trabalha esse lado mais psicológico do Renfield, que ele tá sofrendo nesse relacionamento tóxico, e como o Drácula joga isso nele, que ele se beneficiou com tudo isso, que ele quis tudo isso, ao mesmo tempo que ele traz uma história de uma família de mafiosos, mas tudo que acontece entre um e outro acaba funcionando porque uma serve como espelho do outro, mesmo nessa família de mafiosos, que era uma coisa só para trazer a ação do filme, a gente tem um espelho de todas as reflexões que o Renfield também está fazendo, então tudo acaba tendo sentido, principalmente para a gente entender o que passou com o Renfield, as decisões dele de agora e como que ele vai levar a vida daqui para frente, já pensando, quem sabe, em outros filmes aí seguindo a mesma linha, já que hoje tudo se pensa como franquia, né? Afinal, para quem não tá entendendo nada, quem é Renfield, de onde é que veio esse cara e de que forma essas inspirações chegaram
para essa história que o Robert Kirkman criou aqui. Eu quero dizer que o Renfield já tá desde aqui, ó, da obra original do Drácula de Bram Stoker. Nós já tínhamos o Renfield lá, mas é um personagem muito mais sombrio do que a gente vê aqui no filme. Aqui no livro do Bram Stoker, ele é um interno do sanatório lá que é supervisionado pelo Dr. John Seward. E ele é um cara que de alguma forma ele busca essa vida eterna ou esse alongamento da vida, alguma coisa assim. E ele faz isso através de consumir outras vidas, outras almas. Então ele começa a comer alguns animais, começa com pequenos insetos, aranhas, vai subindo para pássaros, ratos, até um dia que ele pede para o Dr. Seward um gato no livro. No livro, o Drácula vê ele muito como um espelho, já que ele está buscando em criaturas que ele entende como inferiores uma forma de aumentar o seu poder e de prolongar a sua vida. O Renfield fica obcecado pelo Drácula e aceita de bom grado a ser o seu servo até quando ele vê a mina e resolve defender ela, e enfim, o resto é história. E pro personagem do Nicholas Hoult tem todas essas referências, ele é um personagem que a gente não vê todo esse lado obscuro dele, ele é um pouco mais das outras histórias, ele chega como um corretor imobiliário, um advogado, alguma coisa assim, que quer negociar com o Conde Drácula a venda de uma grande castelo, de uma mansão, e com isso melhorar sua família, e acaba cedendo aos encantos do Drácula por uma vida inteira. Essa pegada é muito mais do filme do Drácula de 1931, que o próprio Nicholas Hoult diz que serviu mais para a construção dele do personagem. No filme, o Renfield é interpretado pelo Dwight Frye, que mesmo sendo um personagem quase secundário, atua tão bem que acaba se tornando o destaque do filme. Outro motivo do filme ter dado tão certo é a direção do Chris McKay. Ele é responsável pelos filmes do Lego Batman, que são ótimos, e também A Guerra do Amanhã, filme lá protagonizado pelo Chris Pratt, que tem vários problemas, mas uma das melhores coisas do filme é as cenas de ação, que é outro dos pontos fortes do Renfield agora de 2023. No filme, o Renfield, cada vez que ele come um insetinho, ele ganha como se ele aumentasse os poderes que ele ganhou do Drácula, então ele se torna quase que um super cara, ele tem força, ele tem velocidade, e ele usa isso nesse rolê mais com essa máfia de traficantes que eu falei. Então o filme tem muita ação, tem muita luta, tem tiroteio, e todas essas cenas são muito boas. Com essas partes de ação que o diretor consegue trazer um dinamismo pro filme que ajuda a colar com esses momentos e que ele tá reavaliando a relação dele e como ele recebe isso dos outros personagens. Isso acaba ajudando no tom divertido que o filme precisa ter para que essa história funcione. Outra coisa é que o filme tem bastante gore, mas isso é feito de uma forma um pouco mais gráfica, mas não realista, sabe? Aparece ele arrancando os braços de um personagem, aquele monte de sangue que salta, mas não tá se preocupando se isso tá, ou se o sangue tá jorrando pro lado certo, se vai manchar a roupa dos personagens. Nada disso é importante, e eu acho que isso é um dos pontos principais que devem ser pensados nesse filme. Ele não é um filme que é para ser levado completamente a sério, ao mesmo tempo que ele discute coisas interessantes da gente refletir. E o fato de não tornar ele extremamente realista ajuda que toda essa sátira funcione. Inclusive, eu acho que é um grande caminho não só para esse filme, como para os outros filmes de monstros que a Universal possa estar planejando para fazer. Eu acho que esse é o tonto, não tentar transformar isso numa história ultra realista, porque aí tu depende muito de um roteiro que também seja extremamente bom para funcionar e fazer com que essas coisas façam sentido. Quando tu traz para essa estética mais que o Chris McKay trouxe aqui, tu consegue trazer uma história mais leve em que a gente não esteja no meio do filme se preocupando porque que o cara explodiu um cara no meio e a roupa dele não tá suja de sangue. É por isso. Outro ponto que a gente pode destacar no filme é a maquiagem que eles trazem, que realmente é fantástica. O Drácula, ele começa todo
ferrado, digamos assim, sem dar muitos spoilers do filme, e ele precisa das vítimas desse sangue para ele poder se restabelecer e voltar à sua forma, como a gente já viu em várias histórias, não só de vampiros, mas enfim, né? Ele precisa dessa energia para voltar a ser o grande Drácula bonitão. Ele tá ferrado e a maquiagem desse Drácula ferrado é muito boa. Tem uma hora que o rosto do Nicolas Cage está completamente desfigurado e é lindo de ver. Falando em Nicolas Cage, a gente tem que falar que ele, como Conde Drácula, já vai entrar na lista dos meus papéis preferidos dele. E não por causa do filme como um todo, porque ele ficou muito bom de Drácula. Eu adoraria ver mais do Drácula do Nicolas Cage por aí. Nicholas Hoult também é perfeito para esse papel de um Renfield que tá questionando toda a sua história e toda a sua vida. Ele já tem uma excelente familiaridade com personagens monstruosos, já que ele é o Fera, já que ele já foi um zumbi, meu namorado em zumbi, e agora ele é o servo leal do Drácula, que também tem poderes assustadores. A Awkwafina, eu já falei dela mais cedo, ela é ótima em tudo que ela faz, eu acho que ela é um personagem... Eu acho que ela é uma atriz que acaba sempre funcionando, sempre me pega muitos personagens que ela faz, e ela é uma ótima policial que também tem seus dilemas para lidar. Nessa parte eu acho que o filme toca na história dela, mas não trabalha muito bem essa história dela, do pai que era policial herói, e ela quer se vingar ao mesmo tempo que ela quer ser uma ótima policial, mas é uma cidade corrupta. Essa história talvez seja a que menos me pegou. Mas na parte de ação e na relacionamento dela com o Renfield, ela é muito boa. Lembrando que o Renfield estreia nessa quinta-feira e vocês podem ir no cinema tranquilamente, que vai valer cada centavo de vocês, mesmo que seja um filme ali curtinho de 1h30, vai deixar vocês felizes pro final de semana inteiro. Depois de assistir o Renfield, volta aqui para contar pra gente o que vocês acharam e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.